Depois de alguma relutância e de medidas que foram sendo anunciadas a conta-gotas, Boris Johnson decidiu que é o momento de obrigar os britânicos a ficarem em casa. O primeiro-ministro foi mais longe que a maioria dos seus pares em outros países europeus. A quarentena obrigatória dura pelo menos 3 semanas. A polícia tem poder para fazer cumprir as ordens. Em comunicação ao país, o chefe do Executivo explicou que os cidadãos só estão autorizados a sair de casa para fazer compras de primeira necessidade o menos vezes possível, ou por motivos de saúde, para prestar apoio a alguém vulnerável e quando são obrigados a ir trabalhar. É-lhes ainda permitido, frisou Johnson, sair uma vez por dia para correr, dar uma volta de bicicleta ou caminhar nos arredores das suas casas. No país, há mais de 6.000 casos ativos do novo coronavírus, já morreram 335 pessoas. Em Itália, o número de mortes ultrapassa as 6.000, mas, e apesar dos mais de 50.000 casos ativos do vírus, foi uma segunda-feira menos dramática no país. O número de novos casos tem vindo a cair nos últimos 2 dias. Ainda assim, as autoridades de saúde dizem que é cedo para concluir que o pico passou naquele que é o segundo país a nível mundial mais devastado por esta epidemia. Em Espanha, e depois de um domingo negro, o ritmo de aumento de novos casos estabilizou na segunda-feira. No país há mais de 29.000 casos ativos do vírus. O número de mortos ultrapassa os 2.300, mas também se manteve estável. Em Madrid, a cidade com o maior número de infecções do país, as autoridades têm à disposição um ringue de patinagem no gelo para ser usado como morgue. Na Alemanha, como em muitos outros países europeus, o confinamento está a ser respeitado, as ruas estão desertas e a curva que reflete o número de pessoas infectadas decresce. O tempo que levou até que as medidas de contenção fossem impostas fez com que o país se tornasse no quinto mais tocado pela Covid-19 em todo o mundo. Tem mais de 28.000 casos ativos. Os italianos continuam recolhidos em casa à espera que o pesadelo acabe. E agora começam a ver a luz ao fundo do túnel depois de o número de mortes causadas pelo novo coronavírus ter caído nos últimos 2 dias. As medidas de contenção parecem estar a fazer efeito, mas as autoridades de saúde ainda pedem prudência. Oggi forse è la prima giornata. Hoje é talvez o primeiro dia positivo deste mês muito duro. Ainda não é tempo de relaxar ou de cantar vitória. Pelo contrário, talvez seja a altura em que temos de estar mais concentrados do que nunca. Mas talvez estejamos a fazê-lo porque vemos de facto uma luz ao fundo do túnel. Forse lo stiamo facendo perché effettivamente una luce in fondo al tunnel la vediamo. Profissionais de saúde da cidade chinesa de Wuhan, o epicentro do surto do novo coronavírus, partilharam a sua experiência no combate à pandemia com instituições médicas italianas e alemãs por videoconferência. Cuba e Rússia também enviaram ajuda e profissionais de saúde para a Itália. Na segunda-feira, o Papa rezou pelos que já estão a sentir os efeitos económicos da pandemia de coronavírus e pediu aos crentes fé, perseverança e coragem.